Bom dia, que a graça de nosso Senhor Jesus esteja no seu coração e sobre o seu lar. Meus queridos, quando nós estudamos na palavra de Deus sobre os atributos de Deus, encontramos que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, santo, justo, imutável, e temos nestas exposições dos seus atributos a palavra justiça. Sobre esta palavra que eu quero falar nesta manhã. Muitas pessoas ficam só no amor e pensam que podem fazer tudo porque Deus é amor. E juntam ao amor a misericórdia. Deus é bondoso, amoroso e misericordioso. E Ele não vai avaliar minha vida, nem me julgar e nem me condenar. Mas eu quero trazer para você hoje a justiça divina. Vamos então analisá-la. Primeira vez que o Senhor aplicou a sua justiça de uma forma dura foi no céu. Então diz assim em 2 Pedro 2,4: Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Como você vê, a palavra do Senhor está nos revelando nas próprias expressões do apóstolo São Pedro, que estava sendo usado pelo Espírito Santo para trazer esta revelação, que Deus, quando houve a rebelião nos céus de Lúcifer com seus anjos contra Deus, pelo trono do Senhor, que Lúcifer queria achegar-se à altura de Deus, o Senhor então aplicou esta justiça dura, implacável, contra os anjos que se rebelaram contra ele no céu. Esta é uma palavra dura, mas você tem que entender. Deus é santo, não admite pecado, desobediência, rebeldia, qualquer ato de ação contra a santidade dele é punido rigorosamente. Em 2 Pedro 2,5, ele diz assim: se Deus não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então observem bem. Capítulo 6 do livro de Gênesis, a palavra de Deus nos revela que a humanidade havia se afastado de Deus e cada um fazia o que queria. A vontade deles era multiplicar o pecado, a sensualidade, a luxúria, os prazeres do mundo. E o mundo estava tão envolto nestas concupiscências do pecado que esqueceram completamente a santidade de Deus. O Senhor, então, olhando para a terra e vendo que os homens estavam procedendo de uma maneira totalmente contrária a tudo quanto ele desejava, ele desceu e aplicou esse juízo. E o dilúvio veio sobre toda a humanidade. Restou apenas Noé, conforme diz a Bíblia, pregador da justiça. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E com essa família, formou-se novamente a humanidade da qual nós somos descendentes. Então, é o segundo juízo aplicado por Deus de uma forma severa. O terceiro juízo nós queremos trazer para vocês, está em 2 Pedro 2,6. Então, observe. Se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então aqui ele está colocando o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Essas cidades, elas tiveram um procedimento semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Lá as coisas estavam tão graves que o pecado entre homem e mulher, entre homem com homem, mulher com mulher, estava tão abusivo que eles ousaram intentarem contra os anjos de Deus que foram lá para avaliar como é que estava a cidade. Quando Deus enviou os anjos lá em forma de homem para
ver como estava a cidade, os homens da cidade intentaram contra a pureza deles. Para vocês verem que isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Deus mandou fogo e enxofre do céu e destruiu essas duas cidades e as cidades que estavam ao seu redor. Todas foram destruídas. Isso está na história do povo hebreu. Para que ninguém tenha dúvida, você pode consultar na palavra de Deus e verificar o texto. Pedro está dando testemunho disso debaixo da instrução, da orientação do Espírito Santo. Ainda temos Êxodo 12, 29. À meia-noite o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Para você ter uma ideia, aqui está mais uma aplicação da justiça de Deus. De uma forma dura, Deus agiu fortemente contra Faraó, porque ele não queria cumprir a determinação do Senhor de deixar o povo sair do Egito, o povo do Senhor. Deus está lutando em favor do seu povo e puniu todos no Egito, do filho do rei até o filho dos animais. Ninguém escapou. Isso mostra a força do Senhor e a justiça implacável de Deus contra o pecado. No capítulo 8, verso 32 de Romanos, nós temos essa palavra: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Agora aqui eu estou aliviando um pouco a tensão da mensagem, que é lógico e evidente que você vai pensar: nossa, pastor, hoje o senhor pegou pesado, só mostrou juízo, não há esperança para nós. Então aqui você vai observar: Deus não poupou ao seu próprio filho, ou seja, Deus entregou o seu filho para que através da morte dele nós pudéssemos sermos justificados pela fé no seu sacrifício. Então isso prova que a justiça de Deus é muito forte, é muito dura, ela é implacável. Não há piedade na justiça de Deus. Não é como os homens que flexibilizam a justiça de acordo com o dinheiro, de acordo com o juiz, de acordo com a visão da família. Então tem um monte de flexibilização na justiça. Com Deus não é assim. Se estiver fora dos padrões que ele estabeleceu, acabou. Não tem piedade, não tem misericórdia. Porém, quero ressaltar, esse mesmo Deus que é justo e implacável em sua justiça, ele é um Deus bondoso, misericordioso, amoroso, que está pronto para te salvar e perdoar. Mas você precisa arrepender dos seus pecados, se voltar para ele, crer que Jesus Cristo é o único Salvador, e com esta visão você encontra a vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. Ajude-nos, ó Pai, a andar segundo a tua justiça, o teu amor e a tua misericórdia. Que não sejamos rebeldes, mas obedientes, para alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.